Se você tem um histórico de situações desfavoráveis que viraram sua vida na direção contrária às suas expectativas, esta mensagem é para você. Pelo plano de Deus e de acordo com suas boas intenções, Ele tornou possível para você estar aqui agora ouvindo esta mensagem. E Ele quer que você saiba disso. Ele está prestes a tornar sua vida bela novamente. Você não está ouvindo o som da minha voz por engano, meu amigo e minha amiga. Não estou prestes a ficar aqui e falar com você sobre como todo mundo está passando por momentos difíceis na vida. Não vou dizer como você deve ser forte por si mesmo, porque ninguém se importa e ninguém está vindo para ajudá-lo. Em vez disso, estou aqui como um mensageiro do Pai Celestial que o ama profundamente e deseja que você saiba de suas intenções de intervir em seu nome e tornar sua vida bela novamente. Não sei o que aconteceu com você no passado. Eu não posso nem começar a imaginar o que está acontecendo agora em sua vida. No entanto, posso dizer que sei que situações inesperadas podem mudar a vida de uma pessoa em instante e destruir suas esperanças de um futuro melhor. Considere esta mensagem para encorajar sua fé e fornecer outro motivo para se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente para o destino que Deus tem para você. Jó disse algo que amo muito e que se aplica a esta mensagem hoje. Está no livro de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Pelo menos há esperança para uma árvore. Se for cortada, brotará novamente e seus novos brotos não falharão. Suas raízes podem envelhecer no solo e seu toco morrer no solo, mas ao cheiro da água ele brotará e dará brotos como uma planta. Jó é uma pessoa na história bíblica que posso apontar que teve uma vida muito difícil. Ele experimentou o que significa perder quase tudo o que tinha em um dia. Seus filhos, propriedades e até servos. Ele ficou apenas com sua esposa e sua vida. O diabo até mexeu tanto com sua saúde que Jó teve feridas por todo o corpo. Ele só conseguia sentar nas cinzas para encontrar algum conforto. Este era um homem considerado o mais rico do Oriente em seus dias. Ele amava e temia a Deus. Ele foi fiel em adoração e devoção, mas quando a vida o atingiu com força. Tudo na vida de Jó mudou em um dia. Mas deixe-me mostrar algo que aconteceu mais tarde na vida de Jó. Jó, capítulo 42, versículos de 12 a 17. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E ele também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemimá, a segunda Queziá e a terceira Queren-Hapute. Em nenhum lugar em toda a terra foram encontradas mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu uma herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Ele viu seus filhos e os filhos deles até a 4ª geração. E assim morreu Jó, velho e farto de anos. Embora Jó tenha experimentado uma reviravolta dolorosa e desfavorável em sua vida, Deus a transformou novamente em algo mais belo do que a primeira parte de sua vida. O que isso diz sobre Deus? Isso confirma que quando Deus age em seu favor, Ele pode tornar sua vida bela novamente. Ele pode reescrever a história sem esperança e transformá-la em um testemunho. Se Ele pôde fazer isso com Jó, então Ele pode fazer isso por você. Ele disse em Joel capítulo 2, versículos 25 a 27. Eu retribuirei pelos anos que os gafanhotos comeram, o grande gafanhoto e o jovem gafanhoto, os outros gafanhotos e o enxame de gafanhotos. Meu grande exército que enviei contra vocês. Comerás fartamente até te fartares, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que fez maravilhas para ti. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então sabereis que estou em Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Esta é a prova de que Deus pode tornar sua vida bela novamente. Eu acredito que você precisa ouvir isso porque você está vivo no mundo hoje. Isso mesmo. De acordo com o plano de Deus para você, o que você passou ou está passando deve fazer parte da sua história. O que quero dizer com isso?
Deus não planeja que você viva sua vida apenas para acabar morrendo como vítima de um relacionamento abusivo. Ele não pretende que você cresça como um jovem com sonhos de um belo casamento e um lar feliz apenas para você acabar divorciado, quebrado, frustrado e sozinho. Deus não pretende que você consiga aquele emprego, trabalhe por um bom tempo e depois perca o emprego, seu seguro, sua casa e seus relacionamentos e acabe nas ruas. Você pode lutar contra a depressão, medos e inseguranças e lidar com contratempos aqui e ali. Essas podem ser uma parte da história, mas não o fim. Essa não é a direção da história que Deus traçou para você. Sua história foi delineada na palavra dele. 3 João capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sua história é a declaração do coração de Deus para você, assim como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Talvez sua vida não pareça agora, mas quando você estiver sob o refúgio do nome de Deus, que é quando você vem a Jesus, Ele tornará sua vida bela novamente. Só Deus pode restaurar o que você perdeu, meu amigo e minha amiga. Só Ele pode curar o que foi quebrado. Somente Ele pode consertar o que foi danificado além do reparo. Há coisas que nenhum terapeuta ou reabilitação governamental pode consertar, apenas a intervenção de Deus. Há questões que ninguém pode explicar como aconteceram ou porquê, mas Deus os vê e pode colocá-los de volta em ordem. Se você está ouvindo essas palavras hoje, quero encorajá-lo. Não é hora de você desistir ou viver o resto de sua vida sem esperança. Há esperança. Repito, há esperança. Por que eu sei disso? Porque você está vivo e está aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Qualquer um que esteja entre os vivos tem esperança. Até mesmo um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Agora, à medida que sua fé começa a crescer, certifique-se de estar bem com Deus, com os olhos nele. Esta é a primeira coisa ao experimentar a beleza que Deus está prestes a trazer para a sua vida. A história do filho pródigo é a confirmação de que, enquanto você ficar longe de Deus ou fazendo suas próprias coisas, não há nada que Ele possa fazer a não ser esperar até que você lhe dê uma chance. Veja, Deus nunca forçará essa bela mudança de história em sua vida. Ele nunca forçará a cura em você. Ele nunca forçará as pessoas a entrarem em sua vida, mesmo que sejam elas que tragam as coisas que você perdeu. No entanto, quando você está perto dele e mantém sua devoção de fé, você dá a ele espaço para decorar sua vida. Se você se afastou de Deus por causa de concessões, distrações ou erros da vida, saiba que Deus não desistiu de você e que há um lugar para você em seus braços, não importa o quão longe você foi ou o que você fez. A palavra de Deus nos mostra que mesmo o pior grupo de pessoas se voltou para Deus e recebeu uma mudança de história. Não importa o que você tenha feito ou onde esteja. Se você se voltar para Deus, poderá ver Deus transformar sua vida em algo belo. Faça essa oração hoje. Tome essa decisão de largar esse estilo de vida que não agrada a Deus de acordo com o que a Bíblia diz. Tome a decisão de retornar à fé em que você jogou fora. É o passo para a transformação em algo mais bonito do que você jamais poderia imaginar. Em segundo lugar, embora você ainda esteja na fé, se você construir uma cerca em torno de certas áreas de sua vida, Deus não poderá fazer muito por você a menos que essas cercas sejam derrubadas. Uma das razões pelas quais a maioria das pessoas constrói cercas em seus corações é principalmente devido a experiências passadas. Talvez alguém tenha te machucado ontem e agora você vê todos da mesma forma. Talvez seu último relacionamento não tenha funcionado ou você foi abusado quando criança. Talvez um dos pais não estivesse lá, ou até estivesse, mas causou mais danos a você ou a seus entes queridos.
Essas coisas podem transformar as pessoas naquilo que Deus não as criou para ser. No entanto, se você continuar a viver no passado, lambendo suas feridas, alimentando sua fragilidade e não acreditando nas possibilidades de amor, cura e liberdade, você se condenará a essa vida. No entanto, se você deixar Deus entrar, Ele trará luz à escuridão. Se você deixar Deus falar ao seu coração, as coisas que estão mortas podem voltar à vida, e o que está quebrado pode ser curado. É hora de se abrir, meu amigo e minha amiga. Uma vida de alegria e vitória é possível. Não é uma fantasia. Fé e fantasia são duas coisas diferentes. É possível confiar que Deus lhe dará um lar feliz que durará a vida inteira em um mundo onde os casamentos não duram. É possível experimentar a liberdade total de vício, vida de crime ou estilo de vida pouco saudável e se tornar uma pessoa completamente diferente em Cristo. Tudo que torna uma vida bela é possível em Cristo. Mas para quem isso é possível? Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 3. Disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você se desafia a acreditar nessas palavras hoje? Você ousará aceitar as palavras de Deus e entregar todas as cinzas de sua vida aos seus cuidados? Ele ainda pode dar beleza no lugar das cinzas e está prestes a tornar sua vida bela novamente. Volte-se para o Senhor e agarre-se às suas promessas, meu amigo e minha amiga. Ele nunca falhará com aqueles que confiam nele. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho", ele não estava brincando. Ele falou muito sério. A humanidade está no caminho da destruição sem Jesus. Ele é o caminho e ele conhece o caminho. Ninguém sabe disso melhor do que ele. Ninguém conhece algo melhor do que ele, que o criou. Se não puder confiar em Deus o suficiente para andar em seu plano para a sua vida, você terá uma jornada frustrante e um futuro lamentável. Isso está longe do plano do Pai para você e para mim, meu amigo. Desde os tempos antigos, o ser humano normal desenvolveu um coração rebelde contra o conselho de Deus. Não começou de você ou de mim. De fato, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: "O Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas." Foi assim que Deus criou o homem? Não. O mal e a maldade entraram na humanidade quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles entregaram a raça humana à influência do mal. Cada pessoa nascida desde então é naturalmente rebelde contra o plano de Deus e quer viver independente de seu Criador. Porque este mesmo pecado não só trouxe o mal, mas também separou o homem de Deus para a corrupção. Ele condenou toda a humanidade à condenação eterna e à separação de Deus após a vida na terra. Foi necessário o sacrifício do Senhor Jesus na cruz para abrir o caminho para o homem novamente. E a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus e fizer dele o seu Senhor, esse será salvo. Salvo de quê? Da separação eterna de Deus e do domínio de Satanás e da escravidão do pecado. Agora, um dos maiores desserviços que você pode fazer a si mesmo, como filho de Deus, é lutar contra o plano dele para a sua vida. Você acabará vivendo uma vida ruim e confusa. Veja, o poder de Deus opera onde sua vontade vai. Se você andar fora da vontade de Deus, sua misericórdia pode estar te guardando, mas você estará longe da experiência sobrenatural daqueles que andam em seu plano para as suas vidas. A palavra de Deus é a expressão dos planos dele. Você não pode dizer que está andando no plano de Deus enquanto desobedece a tudo que a sua palavra diz. Estou ciente de que é um desafio confiar, especialmente quando você vê pouco ou nenhum motivo para isso, vivendo em um mundo de incertezas e alternativas para as coisas que você não pode ver. Tudo isso o obriga a tirar sua fé de Deus e colocá-la nas coisas. No entanto, quero que você saiba hoje que aquelas coisas que parecem alternativas aparentemente boas, soluções rápidas para as coisas pelas quais você acreditou em Deus,
são, na verdade, soluções temporárias para uma situação permanente. Em outras palavras, depois de um tempo, vai parecer que você nunca fez nada. Ou às vezes pode até ser pior. Sabe por quê? Porque Satanás nunca dá almoço grátis. Se ele te der um chapéu, quando vier pegá-lo de volta, vai arrancar sua cabeça. Se ele te der uma mão, quando ele pegar de volta, você perderá o braço também. Não é de admirar que Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 diz: Assim, fixamos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. O caminho que você percorre é uma prova de onde está a sua confiança. Se você anda no plano de Deus, isso significa que você confia que Ele conhece o futuro e o levará até lá. Um dia, tive a oportunidade de assistir a uma reunião onde um pastor mais velho estava ensinando sobre isso. Deus usou esse ensinamento para estabelecer um fundamento profundo em meu coração sobre este assunto. Ele compartilhou a história de um pastor mais jovem que estava dirigindo um carro enquanto ele era o passageiro. Ele disse que aquele pastor mais jovem decidiu pegar um atalho. O pastor mais velho disse a ele que não havia um caminho até lá. Mas o mais jovem insistiu, com base em um ponto de referência, que deveria haver um caminho. O pastor mais velho disse a mesma coisa pela segunda vez, mas o jovem insistiu, e então o mais velho se calou. Depois de dirigir por um tempo, o jovem pastor percebeu que o pastor mais velho estava certo, e que eles não estavam mais indo na direção certa. Então ele se desculpou vergonhosamente por não ouvir as palavras do pastor mais velho. Ele fez um retorno e voltou para onde eles começaram. Então continuou na rota que o pastor mais velho havia apontado para ele. O pastor mais velho disse que não estava zangado com o mais jovem. Ele acreditava que era uma coisa boa, porque o pastor mais jovem havia aprendido uma lição valiosa, entre outras coisas. Ele havia aprendido que não havia conexão entre o local para onde estavam indo e a rota que havia feito aquele dia. Você sabia que é assim que muitos de nós também discutimos com o nosso Pai Celestial? Enquanto nos sentamos com Ele no veículo de nossos destinos, insistimos em rotas alternativas, principalmente porque temos medo ou duvidamos de confiar nele completamente. No entanto, no final, geralmente percebemos que fomos muito além de seu plano original para nossas vidas. Então começamos a tentar consertá-lo, encontrando o caminho de volta. Infelizmente, a vida não lida com todos nós como o jovem motorista e o pastor mais velho. Teríamos perdido a bênção do tempo e das oportunidades e teríamos nos exposto a muitos prejuízos fora do curso. Sim, alguns podem finalmente encontrar o caminho de volta, mas poucos o fazem. Infelizmente, algumas pessoas se perdem, escolhem um plano diferente para si mesmas do que o plano de Deus para elas. Quando elas percebem, é tarde demais e algumas estão perdidas para sempre. Mas graças a Deus pela misericórdia, é minha oração que você não perca o plano de Deus para a sua vida e termine em um lugar de arrependimento eterno. No entanto, você precisa tomar essas palavras como um encorajamento e um aviso. Deus conhece o caminho melhor do que você. Ouça o que ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Era o próprio Deus dizendo ao seu povo: aqui está um caminho, um plano que salvará sua alma. É um bom caminho, e vocês encontrarão descanso aqui. Não é isso que todos nós estamos procurando? Você não está procurando um dia em que possa realmente descansar de todo o seu trabalho? Veja tantos anúncios nas redes sociais sobre como você pode ganhar a vida para poder ir aonde quiser, como e quando quiser. No final do dia, todos estão trabalhando, labutando, aprendendo para chegar a um pedestal onde possamos encerrar todo o labor. No entanto, não há garantia de que você encontrará descanso quando tiver todo o dinheiro deste mundo. Isso pode até te fazer feliz por um momento, pode lhe dar muitas posses e prazeres nesta vida, mas você nunca encontrará satisfação em sua alma. Veja bem,
Aceitar o plano de Deus nem sempre será bom. Às vezes vai custar mais do que você esperava. Às vezes, isso vai te magoar profundamente. No entanto, você vai perceber que tudo vale a pena. A vida na perfeita vontade de Deus, por mais difícil ou breve que seja, é melhor do que todos os prazeres do mundo e 1000 anos fora do plano de Deus para a sua vida. Querido cristão, o plano de Deus para a sua vida é para o bem. Não há nenhum argumento sobre isso. Ele nunca perde a capacidade de cumprir sua promessa para você. No entanto, para que isso se torne sua realidade, não importa de onde você vem ou quão incerto o futuro possa parecer, você tem que andar no plano dele para você. Assim como você não pode caminhar até a porta dos fundos de um prédio e esperar chegar à varanda da frente, você não pode sair do plano de Deus e esperar chegar à sua realidade. Não vai funcionar. Você tem que voltar e andar com ele. Você pode estar se perguntando: como faço para andar no plano de Deus? Talvez você esteja tendo dificuldades para encontrar o seu caminho e honestamente quer se consertar. Aqui está como andar no plano de Deus. Certifique-se de que seu relacionamento de fé em Jesus esteja vivo. Em outras palavras, certifique-se de que você é um filho de Deus. Certifique-se de que entregou seu coração a Jesus e o confessou como Senhor de sua vida. Veja, este é o primeiro passo para andar no plano de Deus para a sua vida. É mais provável que um cristão ande no plano de Deus do que um incrédulo. Em segundo lugar, entregue-se à devoção pessoal com Deus, estudando sua palavra, sua Bíblia e orando. Ao estudar a palavra de Deus, você se familiariza com o seu sistema de operação. Lembre-se do que eu disse anteriormente, que a palavra de Deus é uma demonstração de seus planos. Cada plano de Deus para a humanidade tem sua origem em sua palavra. Por meio do estudo, você se abre para conhecer e andar no plano de Deus. Acredite que o plano de Deus é o melhor. Em outras palavras, tenha fé e confie seu futuro a Ele. Como não podemos definir ou controlar o plano de Deus, será necessário que você realmente confie nele para abrir mão de seu próprio plano e futuro para que os planos dele possam acontecer. Com um coração que ama e confia em Deus, isso será fácil de fazer, porque você vê, Deus sabe o que está por vir. Então, se Ele pedir para você ir para a direita, não se preocupe com o que está esperando por você lá. Apenas acredite, porque Ele já sabe como é. Ele sabe o que irá acontecer de bom quando você for para a direita, e o que espera de ruim se você o ignorar e for para a esquerda. E porque Ele quer que você tenha o que está à direita, Ele vai dizer para você ir para lá. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Querido santo, você se tornou filho de Deus porque creu. Não deixe de crer. Sua salvação e paz estão ligadas à sua fé nele. Se você acabou de sair de um período ruim e tudo parece muito complicado e difícil de confiar em Deus, lembre-se destas palavras hoje. Deus sabe o que está à sua frente melhor do que você. É por isso que ele é chamado de o ancião dos dias, o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o princípio. Vou deixar essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você se preocupe com o futuro e se agarre ao agora. Mas seja encorajado. Há esperança em seu futuro. Porque você está unido ao Deus vivo, há esperança em você. Creia e confie nele. Não tenha medo ou pânico. Tudo que você confia nas mãos de Deus está seguro lá. Eu te encorajo a falar com ele hoje e entregar qualquer fardo que aborreça seu coração sobre o futuro. Entregue sua vida a Deus enquanto você anda na paz dele. Você ficará surpreso com as alegrias que encontrará
quando chegar lá, pois o seu Deus irá à sua frente e endireitará os caminhos tortuosos para você. Como você se sente quando olha para si mesmo? Você está onde gostaria de estar? Você acha que sua vida precisa mudar e que você precisa da intervenção de Deus para que isso aconteça? Deus quer que você saiba que você pode ter uma reviravolta em sua vida e por isso Ele está permitindo que você ouça esta mensagem hoje. Ao prestar atenção a essas palavras, enxergue elas como Deus, seu Pai Celestial, falando diretamente ao seu coração e iluminando o caminho que te levará ao resultado desejado. Deus disse aos filhos de Israel em Isaías capítulo 66, versículo 8: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Deus queria que eles soubessem que o que Ele estava prometendo não era impossível. Ele estava dizendo a eles que, embora fosse impossível acontecer do ponto de vista humano, era possível com Ele. Talvez você esteja olhando para si mesmo e pensando a mesma coisa. Talvez você tenha concluído que nada de bem jamais acontecerá em sua vida. Ouça, o fato de você ter lutado com um problema ou outro em sua vida por tanto tempo que nem consegue se lembrar de como é ficar sem isso, não é uma prova de que você não pode ser livre. Você olha para os outros e os ouve falando sobre como Deus interveio, como Ele libertou, como Ele providenciou e assim por diante, você sente que isso pode nunca acontecer com você. Ou podemos falar sobre alguma condição da vida da qual você nunca ouviu falar ou viu alguém sair dela. Não importa qual seja a situação, você pode experimentar uma reviravolta em sua própria vida e se tornar um testemunho vivo da bondade de Deus. Deus te ama demais para te abandonar nessa situação. E o fato de você estar ouvindo essas palavras hoje significa que Ele tem você em mente e quer te lembrar que Ele está trabalhando por você e não contra você. Esta mensagem abrirá seus olhos para ver que o segredo para mudar sua vida não está em nenhum outro lugar além de Deus. O salmista se referiu a Ele como rocha e salvação. A salvação com Deus é abrangente. Isso significa que quando Deus salva ou intervém para salvar, sua obra na vida de uma pessoa atinge cada canto de seu ser. Deus não vem apenas para curar sua doença e te deixar no pecado. Ele não vem para te salvar do pecado e te deixar na doença. Ele não salva, não cura e não te deixa sob a maldição do fracasso e da perda. Não. A salvação que Deus oferece toca cada parte de sua vida até que você seja completo. Começa com seu espírito, mas não termina aí. Ela continua a insistir, derrubando paredes opostas até que você entre na plenitude de sua herança em seu Filho Jesus, tanto neste mundo quanto no além. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é o segredo para mudar sua vida. Não é recorrer a um amigo, a um familiar ou qualquer ser humano. Isso não minimiza a utilidade do relacionamento com pessoas que Deus pode usar para ministrar a você. No entanto, isso significa que você deve agir como Davi fez em Salmos 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Minha ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Significa que você está dizendo: minha ajuda pode fluir através das pessoas, mas minha ajuda vem de Deus. Quando me volto para Ele, tenho tudo de que preciso. Então, quando você se voltar para Deus, Ele brilhará sua luz sobre você para ver outras coisas que você precisa fazer para mudar sua vida. Salmos 34, versículos 5 a 6 diz: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A verdade é que, para que tenha sucesso em sua vida, você deve trabalhar junto com Deus. O segredo para mudar sua vida está em Deus e em você fazer sua parte, assim como Deus faz a dele.
Esta é a parte que parece difícil. É a parte que o inimigo não quer que você faça e definitivamente não quer que você concorde com os métodos de Deus. Por exemplo, considere o que Deus diz que o poder da alegria pode fazer em sua vida. Você percebe que o inimigo também sabe disso e é por isso que ele tenta dominar sua alma com ansiedade, medo, preocupação, culpa e tudo mais que pode fazer a alegria fluir dentro de você para curar e transformar sua vida. Esta não é a única área que ele ataca. Ele atacará sua mente, sua fé, suas convicções e até mesmo suas motivações. Você pode imaginar um cristão sem sua convicção? O que restará dele? Você consegue imaginar um cristão que perdeu a fé? Ele não vai querer mais orar. Ele não vai ouvir nada do que você tem a dizer. Por quê? Porque aquilo que deveria servir de ponte entre ele e as realidades de Deus foi cortado. Oro para que hoje tudo o que o diabo esmagou em sua vida para te manter na derrota e com menos do que a mudança que você merece, seja reavivado novamente em nome de Jesus. Amado, por favor, entenda que sua situação não está além ou maior do que Deus. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, o próprio Deus declarou: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ao longo da história e das Escrituras, vemos como Deus moveu e fez coisas aparentemente impossíveis para confirmar que não há nada que Ele não possa fazer. Ele salvou Noé e sua família do dilúvio que destruiu todos os outros na terra. Ele deu um filho a Abraão e Sara em sua velhice. Ele abriu o Mar Vermelho para que toda a nação de Israel passasse em terra seca. Ele capacitou Sansão com força sobrenatural. Ele usou 300 homens do exército de Gideão para conquistar milhares de tropas inimigas que haviam saído contra seu povo. Ele usou um único estilingue do jovem Davi para derrubar o poderoso gigante Golias. A lista poderia continuar. E quanto a Ana, mãe do profeta Samuel? Ela não podia ter um filho para o marido e estava sempre chorando e clamando a Deus. Ela sempre se sentiu desapontada consigo mesma e sua contraparte, Penina, que tinha filhos, sempre zombava dela sobre seus problemas. Talvez você também tenha pessoas em sua vida zombando de você agora. Ana passou por isso, mas então ela se voltou para o Senhor em Siló e orou de coração, e Deus mudou sua história e mudou sua vida. Não há nada que Deus não possa fazer, meu amigo e minha amiga. Se Ele ainda não fez nada e você tem certeza de que está fazendo tudo o que sua palavra diz para fazer, então ainda não é hora de acontecer. No tempo certo, Deus sempre realiza o que Ele diz. Isso me leva ao próximo ponto que quero que você saiba. Deus é fiel à sua palavra. É verdade que nada é impossível para Deus. Se Ele diz que fará algo, pode ter certeza que não importa quanto tempo demore, Ele fará. Isaías capítulo 55, versículos 10 a 11 diz: Pois assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não volta, mas rega a terra e a faz brotar e brotar, para que dê semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Ele não brinca com suas palavras. Você pode tomar Deus por sua palavra. Pare de ficar esperando aleatoriamente. Em vez disso, permaneça na palavra de Deus e confie nela para te confortar. Verifique as áreas de sua vida em que você não está obedecendo à Bíblia e comece a andar em obediência pedindo graça a Deus. Se a palavra diz para trabalhar, então trabalhe. Se diz para ficar parado, então fique parado. Se ela disser para dar ou receber, faça exatamente isso e nada mais. Ao fazer isso, você está assumindo a responsabilidade e Deus assumirá a dele para te abençoar por andar de acordo com o que Ele diz. Uma pessoa preguiçosa, negligente ou totalmente desobediente não pode mudar de vida. Sim, seus sentimentos são válidos. Sim, sua situação não é uma mentira. Mas você não deve desconfiar de Deus por como se sente ou por quão grande é o seu dilema. Você deve tomá-lo por sua palavra. É assim que você aumenta sua fé. É assim que você constrói sua confiança nele.
Tome Deus por sua palavra e continue a falar com Ele em oração. Isso mesmo, a oração muda as coisas. Nada pode anular o poder da oração. Certa vez ouvi uma citação que amei muito. Diz: se há um homem para orar, então há um Deus para responder. Isso é verdade. Em vez de entrar em pânico, a Bíblia diz que você deve orar o tempo todo. Ao invés de ficar ansioso sobre o que você tem ou onde você está neste momento, a palavra de Deus diz que você deve derramar seu coração em oração a Deus. Pedro escreveu: lançando sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e intercessão, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Reclamar ou se preocupar nunca mudará sua vida para melhor. Isso só vai piorar as coisas. Imagine aumentar seus problemas financeiros desenvolvendo um problema cardíaco porque você estava se preocupando demais com as finanças. Imagine aumentar os problemas de sua família seguindo o conselho de um indivíduo ímpio que te leva a ter problemas com a lei. No entanto, quando ora, você troca suas preocupações pela paz de Deus. Quando ora, você troca sua impressão de seus problemas pela imagem do futuro de Deus para você. Veja bem, quanto mais você falar ou se concentrar em suas circunstâncias atuais, menos verá a capacidade de Deus de mudá-las. No entanto, se você se voltar para Ele, começará a perceber como a situação atual empalidece em comparação à grandeza de Deus e à grandeza de seu propósito para a sua vida. Ao orar, certifique-se de permanecer agradecido. Por meio do espírito de agradecimento, você escapa da armadilha da depressão e da frustração. Assim você pode receber a alegria do Espírito Santo, que é uma herança do reino. Alegria e agradecimento sempre andam de mãos dadas. Eles te capacitam tanto que, embora pareça que nada está mudando, você está brilhando com a unção sobrenatural de Deus. Através da alegria e do agradecimento, você é capaz de alcançar a graça de Deus para fortalecer os outros nas mesmas áreas em que você também precisa de Deus. Eles fazem de você um testemunho antes mesmo que seu milagre chegue. Em outras palavras, a alegria e a ação de graça são milagres em si mesmos porque influenciam você a andar, falar e agir como se o seu milagre tivesse acontecido muito antes de acontecer. Isso, meu amigo e minha amiga, é fé. E Jesus diz que para quem tem fé, mesmo que seja um grão de mostarda, nada será impossível. É hora de você se levantar. Tome seu lugar com Deus. Dê as mãos a Ele e deixe seu poder começar a mudar as coisas em sua vida. Um dos maiores privilégios da vida após a salvação é ser chamado para a obra de Deus. Você acha que Deus está te chamando? Como é o chamado de Deus? Você já está cumprindo a designação de Deus para a sua vida? O que está te impedindo? Perguntas como essas nos ajudam a colocar as coisas em perspectiva e entender nosso lugar na vida e, na verdade, da agenda de Deus para nós. Primeiro, você precisa entender como funciona a obra de Deus. Existem 3 tipos ou níveis de chamado de Deus. O chamado para a salvação. Este é um chamado geral. Por padrão, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cada pessoa é uma pecadora que precisa da graça salvadora de Jesus Cristo. O chamado à salvação convida cada pessoa a aceitar Jesus como Senhor para a sua salvação e receber a vida eterna. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que essa graça da salvação apareceu e está disponível para todos. Pois apareceu a graça de Deus, que oferece a salvação a todos os homens. Para responder a esse chamado, tudo o que você precisa fazer é crer e receber Jesus como Senhor de sua vida e abandonar a vida de pecado em arrependimento. O chamado para o serviço ou ministério. Este é um chamado ligeiramente geral, mas é geral apenas para aqueles que são salvos em Cristo. Somente aqueles que se tornaram filhos de Deus podem oferecer um serviço aceitável. É como antigamente, somente indivíduos consagrados da família de Arão podiam servir como sacerdotes na casa de Deus. Ninguém mais, por mais que amasse a Deus,
tinha permissão para servir como sacerdote. Hoje a Bíblia diz que por meio de Jesus fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Portanto, somente os salvos em Cristo se qualificam para serem chamados para a obra de Deus. Atender a esse chamado é permitir que Deus use os dons e talentos que Ele colocou dentro de você. É o que Romanos diz em capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O chamado para o ministério quíntuplo. Este chamado não é de todo geral, é reservado apenas para aqueles a quem Deus deseja que cumpram sua agenda, seja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, assim como diz Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, o ministério quíntuplo é dedicado a equipar o restante de nós em Cristo para realizar nossos serviços de acordo com a obra que Deus nos deu a graça e a capacidade de fazer. Agora, a palavra de Deus é clara a respeito de como deve ser o nosso chamado. No entanto, meu foco hoje é geralmente sobre você e o chamado de Deus para a sua vida. Uma evidência de seu amor e a paixão por Deus é o desejo sincero de descobrir e realizar qualquer coisa que você acredita que Ele gostaria que você fizesse. Quando você ama o Senhor, pode ficar ansioso para encontrar uma oportunidade de fazer algo por Ele. Pode ser compartilhar sua fé com o maior número de pessoas possível ou servir de uma forma ou de outra em sua igreja local. Pode ser para se tornar um apoiador financeiro da obra do Reino de Deus ou até para apoiar aqueles que estão servindo no ministério quíntuplo. Seja o que for, esse desejo honesto geralmente acontece por si só. Às vezes, você pode sentir isso como um desejo irresistível de buscar a Deus. Outras vezes, você pode perceber que está apenas sendo atraído nessa direção mais do que por interesses anteriores. Isso por si só é algo que acontece quando Deus está chamando você para servir. Pode ser apenas o sinal de que o chamado de Deus está sobre a sua vida. Além desse desejo profundo de se envolver em fazer algo para a glória do Senhor, quais são as outras coisas que certamente acontecerão quando Deus te chamar? Deus pode te dar encontros como um meio de confirmar o desejo e dar instruções sobre onde, quando e como Ele quer que você sirva. Esses encontros podem ser por meio de palavras específicas de outro cristão, como seu pastor ou líder espiritual. Me lembro de quando eu era um jovem adolescente que havia acabado de entregar a minha vida a Cristo na igreja e fiquei muito ansioso para compartilhar minha fé com os outros. Todos os meus amigos sabiam que algo havia acontecido comigo. Eu estava sempre procurando folhetos ou jornais da minha igreja que pudesse compartilhar com qualquer pessoa que sentisse que precisava deles. Essas foram as confirmações daquele desejo que Deus já havia colocado em meu coração. Por favor, entenda que quando estou falando sobre o chamado de Deus para você, não me refiro apenas ao chamado para se tornar um pregador. Me refiro a todo tipo de serviço envolvido no reino de Deus, seja como pastor no púlpito, missionário no campo ou voluntário no ministério. A própria Bíblia ensina que todos nós somos valiosos e necessários para fazer todo o corpo funcionar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 7 diz: Existem diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Existem diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor. Existem diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles e em todos é o mesmo Deus trabalhando. Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. E continua nos versículos 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, mas que suas partes tenham igual preocupação umas com as outras. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as partes se regozijam com ela. Agora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês faz parte dele. Então é disso que estou falando. Não importa o que Deus está chamando você para fazer,
com certeza é algo muito importante. Outra coisa que acontecerá quando Deus te chamar é que você encontrará paz apenas quando estiver servindo nessa função. Agora, você precisa entender que há uma diferença entre ser chamado para fazer algo e ser solicitado a deixar tudo como no ministério em tempo integral. Se você é médico, Deus pode te chamar para servir como pastor e deixar a carreira médica para trás por essa designação. Mas nem sempre é esse o caso. Deus pode te chamar para servir em seu reino enquanto ainda pratica a medicina. Você ainda pode ser médico e servir como professor na escola dominical. Você pode ser um empresário e ministrar com a banda da igreja. No entanto, o ponto principal é que um dos sinais de que Deus está te chamando para fazer algo é que você não encontrará mais paz e satisfação em nada, exceto na única área que você sabe que Ele está apontando para você. Outro evento é que as pessoas podem começar a recomendar a mesma coisa para você. Me lembro de como as pessoas começaram a me rotular como pastor, embora eu não fosse um e nem cantasse no coral. Elas podiam ver o meu zelo e o dom e a graça de Deus sobre mim, quando era a hora de falar sobre o reino e de Cristo. Claro, você não deve cair na armadilha de deixar que as pessoas te chamem para fazer o que Deus não te chamou para fazer. Na verdade, estou falando de pessoas que confirmam o que o próprio Deus já te disse, ou começou a te dizer, sobre o chamado dele para a sua vida. Você notará mais unção em sua vida nessa área. Eu vi pessoas que Deus estava chamando para uma vida de oração e intercessão demonstrarem uma grande unção que estava além delas mesmas. Quero dizer, imagine um gago crônico que dificilmente poderia construir uma frase em uma tentativa de liderar e orar com toda a intensidade sem gaguejar nem um pouco. Você poderia entrar na sala e ouvir que essa pessoa é gaga, mas você nunca acreditaria. A unção existe porque foi para isso que ele foi chamado. Davi foi ungido para ser o libertador de Israel, e assim apenas um único tiro de sua funda derrubou o soldado gigante Golias. A verdade é que a pedra não matou Golias. Foi a unção do chamado de Deus sobre Davi que o derrubou. A Bíblia também nos diz que os discípulos de Jesus eram homens indoutos, ou seja, não tinham muito estudo. No entanto, quando eles falavam, as pessoas entendiam suas mensagens. Eles podiam se referir às palavras da lei e dos profetas sem erro. Os enfermos eram curados. Hoje ainda estudamos suas cartas em escolas bíblicas e igrejas. A verdade é que todas essas conquistas não foram desses homens. Foi a unção do Espírito Santo os capacitando a fazer o que foram chamados para fazer. Você pode estar olhando para si mesmo com medo de não conseguir fazer nada para Deus. Eu gostaria que você soubesse que você não é o primeiro. Deus nunca chamou pessoas que se sentiam qualificadas. Ele conhecia suas falhas, limitações e medos. Ele sabia que elas teriam dificuldades, mas ele as chamou. Você sabe por quê? Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O ponto principal é que ninguém pode se gabar de si mesmo, mas toda a glória deve ser dada a Deus. Por mais que seja um grande privilégio ser chamado por Deus, você deve sempre lembrar que a honra e o desejo dele são o objetivo de seu chamado, não você ou sua ambição pessoal. Outra coisa que pode acontecer é Satanás te atacar, porque ele sabe que quando você atender ao chamado de Deus, suas ações ameaçarão e afetarão mais o reino dele. Ele enviará medo e insegurança para você. Mas não tenha medo, você não está sozinho. Deus prometeu que sempre estará com você por meio do Espírito Santo, assim como esteve com Davi, Moisés, Daniel e os apóstolos. Ele nunca vai te abandonar. Você pode contar com ele para te fortalecer quando precisar de força e para te usar na obra dele. Você pode orar agora mesmo e pedir ao Senhor para te ajudar a aprender seu chamado em sua vida, e então
estar disposto a dizer sim em obediência quando Ele falar com você. Isso marcará o início de uma vida de realização para você. O que significa Deus lutar por você? Significa que Ele intervém para lidar com o que quer que esteja contra você. Eu vi um escrito anônimo uma vez que dizia assim: Deus tem a palavra final. Quando Ele diz sim ou não, nenhum homem pode resistir. Deixe que Ele lute suas batalhas e Ele garantirá que você vença no final. Tudo o que você precisa fazer é ter fé nele, orar sem cessar e sempre reconhecer Ele e suas obras em sua vida. Como o ditado diz claramente, Deus é bom e assim Ele é sempre. Com Ele você é certamente um vencedor. Você é cabeça e nunca cauda. Quando Deus luta sua batalha, Ele substitui suas fraquezas com sua força. Quando Ele luta por você, Ele pega o seu pouco e o transforma em uma grande obra. Tenha cuidado se você se posicionar contra um cristão que está com Deus, porque quando você for até Ele com tudo o que tem, você terá que lidar com Deus. Algumas pessoas se encontraram em mais problemas porque decidiram lutar contra alguém por quem Deus estava lutando. Elas pensaram que estavam apenas vindo contra uma pessoa comum e não sabiam que era um filho de Deus. É como o livro de Hebreus capítulo 10, versículo 31 coloca: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Deus luta por você, você se torna uma zona de perigo para qualquer oposição. Você sabe de onde veio a maior confiança dos antigos israelitas? Veio da consciência de que Deus estava com eles. Isaías capítulo 8, versículos 9 e 10. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dais ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Quando iam para uma guerra, tudo o que precisavam era ter certeza de que Deus estava com eles. Uma vez que isso foi verificado, eles estavam prontos para ir. Quem se levantou contra eles o fez por sua própria conta e risco. Eles estavam tão confiantes por causa da aliança de Deus com eles que o próprio Deus os chamou de meninas dos seus olhos. E em Salmos 105, capítulos de 12 a 15, o salmista escreveu: quando eles eram poucos em número, poucos de fato, e estrangeiros nele, eles vagaram de nação em nação, de um reino para outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu os reis. Não toqueis nos meus ungidos, não faça mal aos meus profetas. Então pense nisso. Você é filho de Deus e, porque você pertence a Ele e o serve, Ele lutará por você se você permitir. Às vezes você pode ou não ver algo acontecendo ao seu redor. Às vezes é preciso a graça de Deus para alguns de nós sabermos que o que está acontecendo é realmente Deus servindo por nós. Veja, quando Deus luta por você, Ele não luta do jeito que você quer. Ele apresenta suas próprias regras de tal forma que seus próprios inimigos verão a assinatura de Deus em toda a situação. Pode parecer que você perdeu, mas na realidade Deus realmente foi e lutou por você. Aqui estão algumas coisas que acontecerão quando Deus entrar para lutar por você. Número 1. Ele te impede de agir na carne. Você já passou por uma situação difícil em sua vida em que parecia que Deus não estava te ajudando? Você orou e orou, esperou, jejuou e até procurou aconselhamento espiritual com um ministro do Evangelho, na esperança de que algo acontecesse, mas parecia que nada estava acontecendo. Talvez a situação tenha piorado e você começou a pensar em resolver o problema com as suas próprias mãos. Então você estava prestes a agir de acordo com a forma como se sentia em relação a toda a situação. Em outras palavras, você estava prestes a reagir de acordo com a carne, talvez com raiva, frustração, desespero, vingança ou até amargura. No entanto, uma das coisas que acontecerão para mostrar a você que Deus interveio e está travando essa batalha por você é uma certa contenção de reagir. Não é de admirar que Moisés tenha dito aos israelitas quando eles começaram a entrar em pânico diante do Mar Vermelho: o Senhor lutará por vocês, fiquem quietos. Algo semelhante aconteceu nos dias do rei chamado Ezequias.
A história está registrada em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. O rei da Síria havia sitiado a cidade de Ezequias. Com medo e talvez para evitar problemas, o rei tentou negociar com ele e chegar a um acordo. Ezequias acabou dando a ele alguns dos vasos de ouro do templo, algo que ele não deveria fazer. No entanto, ele fez e pensou que havia resolvido o problema, mas assim como o diabo sempre volta para pedir mais, o rei da Síria voltou para exigir muito mais do que havia sido dado inicialmente. Ele chegou a blasfemar contra o nome de Deus e zombar da fé de Ezequias e da nação em Deus. No entanto, apesar de tudo isso, as Escrituras dizem que o povo não respondeu aos mensageiros do inimigo enviados para instilar medo e provocá-los. Quando Ezequias viu suas cartas, ele as levou ao templo, rasgou suas vestes e pediu ao povo que jejuasse enquanto todos buscavam a face de Deus por sua intervenção nessa situação desesperadora. Isso não soa como algumas situações familiares em que você às vezes se encontra? Você pode ter que lidar com um agressor, seja no trabalho, em casa ou na escola. Você pode ter que lidar com uma alegação falsa, uma ameaça injustificada ou um ciclo interminável de uma anormalidade após a outra. As opções podem se apresentar e às vezes pode parecer que acabar com sua vida seria a melhor opção, porque não há escapatória. No entanto, estou aqui para lhe dizer que Deus pode assumir a sua batalha se você confiar a Ele como Ezequias e os israelitas fizeram. Mas assim como Moisés, os israelitas ou o rei Ezequias, a primeira coisa que acontecerá quando Deus lutar por você é que você sentirá um poder maior, te impedindo de atacar ou tomar medidas drásticas. Em vez disso, você se encontrará buscando a paz ou apenas mantendo silêncio enquanto confia na intervenção de Deus. Número 2. Deus começará a acertar certas coisas na vida daqueles que lutam contra você. Isso geralmente envolve pessoas que se colocam contra você e tornam sua vida difícil. Foi isso que aconteceu depois que o rei e seu povo oraram. Deus enviou uma mensagem a eles por meio do profeta Isaías, que estava vivo e ativo na época do reinado de Ezequias sobre Judá. 2 Reis capítulo 19, versículos 5 e 7. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei de Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Também aconteceu no Egito, através das 10 pragas que caíram sobre os egípcios enquanto eles se recusaram a deixar os israelitas saírem. Sua oposição pode não admitir, mas eles saberão que essas coisas estão acontecendo por sua causa. É o primeiro sinal de que Deus está se levantando para você, uma forma de alerta para eles. Se eles se recusarem a prestar atenção, eles se preparam para o golpe final de Deus. Para Faraó, o golpe final foi o Mar Vermelho. Para Amã, que se levantou para lutar contra Mordecai e os judeus, o golpe final foi a forca que ele preparou para executar Mordecai. Como se trata de um golpe de advertência, a oposição pode levar a sério e nesse momento você pode perceber mais agressão contra você, que é o nosso terceiro ponto. Número 3. A luta vai ficar intensa. Enquanto você ora, jejua e procura permanecer apenas nas instruções de Deus e não pega em armas para si mesmo, Deus começa a fazer movimentos de advertência em seu nome. Como você sabe que algo já está acontecendo? A batalha vai ficar intensa. Sempre digo aos cristãos, quando você ora sobre um problema e ele piora, é hora de orar ainda mais porque algo já começou a acontecer. O diabo ficará mais agitado. Aconteceu com Ezequias, 2 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 14. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezef e mataram o povo de Éden que morava em Telassar.
e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Rena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus, o Senhor. Essas são as ameaças destinadas a impedi-lo de fazer o que você estava fazendo, que desencadeou a intensidade dos ataques. Como um cristão sábio, você orará mais, permanecerá contido e continuará fazendo o que Deus disse que você deveria fazer. É por isso que é necessário que você, como cristão, saiba como manter seu espírito sensível o tempo todo, andando em obediência e mantendo-se espiritualmente puro. Então você saberá o que Deus está dizendo e será capaz de saber o que Ele está fazendo naquele momento. No entanto, este é o evento que leva ao seu progresso. Assim que ficar intenso, saiba que Deus está prestes a desferir o golpe final e encerrar a luta. Graças a Deus, Ezequias e o povo já sabiam disso. Eles continuaram a orar e esperar em Deus. Adivinha o que aconteceu a seguir? Deus assumiu toda a batalha e terminou de uma vez. Em uma noite, um único anjo de Deus eliminou um exército de assírios acampados contra o povo de Deus. Como se não bastasse, quando o rei assírio se retirou, pensando que estava tudo acabado, seus próprios filhos conspiraram e o mataram no templo de seu próprio Deus. Este é o evento final da batalha que Deus luta por você. Número 4. Deus vira o inimigo contra si mesmo. Deus luta por seu povo com sua própria provisão e não com a deles. Em vez disso, Ele lhe dá sua paz e descanso enquanto entra no fogo para lidar com o inimigo. Por causa da maneira como o rei da Síria morreu, ninguém poderia tomar a glória para si. Eles sabiam que só Deus poderia ter feito isso. Os filhos que o mataram nem sabiam que era Deus quem os impelia contra seu próprio pai para livrar seu povo das mãos do rei. Quando Deus luta por você, Ele coloca confusão e divisão no campo do inimigo. É por isso que a Bíblia diz em Jó capítulo 5, versículo 12: Ele frustra os planos dos astutos para que suas mãos não alcancem o sucesso. Este é um dos meus sinais favoritos de que Deus está lutando por você. Ele vira o inimigo contra si mesmo e não liga nada a você. Seus planos podem sair pela culatra ou nem funcionar. Eles podem denunciar um ao outro ou começar a se destruir sem nenhum motivo, apenas para que seu nome seja justificado. É assim que Deus trabalha. Mas, por favor, saiba que Deus não pode lutar por você se você não permitir. Como permitir que Deus lute por você? Faça o que Ezequias e o seu povo fizeram. Confie sua batalha a Ele. Se deixar Deus lutar, você não precisa mais lutar. Veja, a sala de guerra do cristão é o lugar das orações. Suas armas são as palavras, orações e louvor. Com esses três, o Filho de Deus é uma força a ser enfrentada. Permita que Deus tome conta da sua luta, meu amigo e minha amiga. Deixe que esses testemunhos que compartilhei com você hoje te encorajem a saber e acreditar que seu caso não é impossível.